E agora nós passamos para o nosso debate, né? Estão abertas as inscrições. Quem quiser se inscrever pode colocar o seu nome no chat. E aí a gente vai começar com alguns comentários, algumas perguntas, e aí no decorrer que as pessoas forem se inscrevendo, a gente vai incrementando, né? A gente tem aqui um comentário de usuário 627769, não está identificado, que ele diz: pior do que os estatutários que não têm direito ao piso são os empregados públicos seletistas que são obrigados a ter o CREA em dia e não recebem o piso. O doutor Denis até comentou, ele pode dar um reforço na sua fala, né? E aí depois vem a pergunta também do Lucas para o doutor Denis, dizendo: doutor Eudenis, seria bom esclarecer o método de modulação adotado. Na verdade, o Supremo não adotou modulação. O Supremo entendeu que é constitucional estabelecer o piso inicial com base no salário mínimo. É constitucional. No voto, na fundamentação do voto da ministra Rosa Weber, isso está expresso. Bem nítido, bem claro isso. É constitucional. O que não é constitucional é vincular o salário mínimo, o reajuste do piso salarial, aos reajustes do salário mínimo, a variação do salário mínimo. Qual é a intenção do Supremo? Não do Supremo, isso aí o Supremo interpretando a intenção do constituinte originário, que essa redação faz parte da redação original da Constituição de 88, salvo engano, é o inciso 4 do artigo 8º da Constituição, perdão, do artigo 7º. O artigo 8º é o que trata dos sindicatos, e o 7º dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais no país. Lá vai estabelecer o direito a um piso, a um salário mínimo nacional, que garanta aquelas coisas todas que a gente já sabe que ele não garante, né? Alimentação, saúde, educação, moradia, vestuário, até lazer, né? Se ele não garante nem alimentação, que dirá esse resto, né? Mas, enfim, no final, ele finaliza lá o dispositivo dizendo que fica vedada a sua vinculação do salário mínimo para qualquer fim. E aí o Supremo entende que essa proibição visa proteger o próprio salário mínimo. Porque na hora que o salário mínimo aumenta, tudo, em tese, aumenta. É igual a gasolina, né? Aumenta a gasolina, aumenta o combustível, o frete aumenta, quase tudo aumenta também. E, da mesma forma, o salário mínimo. Quando ele aumenta, em tese, aumentaria o custo das empresas, o custo dos municípios, dos estados, enfim. E aí, ao vincular qualquer outra coisa, qualquer outro reajuste, dentro que tenha valor econômico ao salário mínimo, isso iria prejudicar o reajuste do salário mínimo. E aí, então, o Supremo entende que isso é para todos os fins, de modo que eu não posso reajustar o piso da engenharia de acordo com o reajuste do salário mínimo. Eu até posso estabelecer como salário inicial com base em múltiplos do salário mínimo. Mas eu não posso fazer a primeira correção salarial, 1 ano depois, 12 meses depois, eu não posso mais usar múltiplos do salário mínimo como correção. Eu tenho que usar outro fator, outro índice. Aí, o Supremo explicou isso, determinou isso. Ele não estabeleceu nenhuma modulação, porque essa decisão ela tem efeito imediato. Ela não tem um negócio, é daqui para frente. A única modulação que ele estabeleceu foi o seguinte: como eu não posso, Supremo, Poder Judiciário, não posso criar norma, não posso criar leis, e a lei é um instrumento legal que tem aptidão para criar, modificar ou extinguir direitos, é o único instrumento abaixo da Constituição com essa aptidão, um instrumento normativo, a única norma que tem essa aptidão, e o Supremo faz parte do Poder Judiciário, ele não legisla, ele apenas interpreta as normas, ele não cria normas,
E aí ele estabeleceu uma modulação que é o seguinte: enquanto o Congresso não estabelecer qual o critério de correção salarial, de correção para o piso da engenharia, para o piso estabelecido na Lei 4.950-A, de 66, enquanto o Supremo não fizer, vai aplicar os índices que as empresas concederem aos seus empregados, que foi estabelecido em acordo coletivo. O nosso sindicato aqui tem um acordo coletivo com a CIP, que administra o Porto do Pecém, com a SEASA, com a EMATES. São empresas que têm em seu quadro engenheiros, veterinários, zootecnistas, né? E nesses acordos, vez por outra, basicamente na CIP e na SEASA, todo ano a gente consegue estabelecer um índice de reajuste. Na EMATES é mais complicado. Via de regra, a gente tem que ir para a justiça, tem que transformar o acordo em dissídio, mas até em caso de dissídio, o índice que foi estabelecido no dissídio judicial, no acordo coletivo, na convenção coletiva de trabalho, é o índice que vai ser usado para corrigir o piso salarial da engenharia, no seu valor nominal do ano passado. 8,5 salários mínimos ano passado, salvo engano, dava em torno de R$ 10.600. Então, pega o valor nominal, R$ 10.600, e corrige. Se o acordo coletivo estabeleceu um reajuste de 5,8, vai corrigir com 5,8, em cima de R$ 10.600. Se for 10%, é 10% em cima de R$ 10.600. Isso, e se não tiver nenhum critério, não vai ter, porque o Supremo estabeleceu o que for concedido pela empresa ou o que for obtido em acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo de trabalho, dissídio judicial. Então, se não tiver esses instrumentos, não vai ter correção. A razão de ser desse movimento aqui, o ponto inicial desse movimento, o pontapé inicial, foi isso, foi essa preocupação. E aí, 2023 está chegando e nós não vamos ter o reajuste, né? Aqui o Estado do Ceará acabou aplicando esse reajuste, mas, rigorosamente, pela decisão do Supremo, ele poderia não ter aplicado nesse ano de 2023. Mas eu ainda acho que a gente vai ter a orelha puxada por causa disso, né? Lá pela CEPLAG, pela PGE, alguma coisa assim, né? Enfim, não houve modulação, a exceção essa, que não é exatamente uma modulação, né? É algo que decorre do próprio sistema. O Supremo não pode criar normas, então tem que esperar o Congresso criar normas, e essas normas, esses acordos e convenções coletivas, são normas, têm força de lei no âmbito da sua categoria, no âmbito da empresa. Então, por isso que o Supremo jogou para esses instrumentos, ou pela própria vontade do empregador, da empresa, em conceder um reajuste, um índice de reajuste, né? Mas, enquanto isso não tiver, tem que apressar o Congresso para o Congresso estabelecer esse critério. Sobre os empregados públicos. Sobre os empregados públicos, essa decisão do Supremo, ao mesmo tempo, ela foi muito, muito boa, porque havia uma discussão sobre a constitucionalidade do piso, de todo e qualquer piso estabelecido com base em salários mínimos, com múltiplos do salário mínimo. Da radiologia, também estabelecida em múltiplos do salário mínimo. O mais conhecido é o piso dos engenheiros. E havia uma discussão, muitos juízes, sobretudo a safra nova de juízes, da Justiça do Trabalho, principalmente, aqueles que entraram em 2003 para cá, safra nova ainda, em torno de 20 anos, já entraram compactuando, já entraram se envergando a esse entendimento de que era inconstitucional. Então, a Justiça vinha, nos novos processos, negando as ações que pleiteavam o piso salarial nos últimos 20, 15 anos. E essa decisão do Supremo, que tem efeito erga omnes, um efeito que é para todos ou contra todos, né? Todo mundo tem que acatar esse entendimento. O Supremo diz: é constitucional, a lei de 4.950-A é constitucional estabelecer o salário inicial, o salário profissional inicial, em múltiplos do salário mínimo. Então,
o que acontece? No caso da Emates aqui no Ceará, que contratou engenheiros, contratou veterinários, contratou zootecnistas ano passado, mais ou menos na época, no mês em que essa decisão do Supremo estava sendo proferida, em março do ano passado, pagando a mixaria de R$ 4.000 para profissionais de nível superior. E aí o Supremo disse que o piso desse pessoal, no caso lá 8 horas, 8,5 salários mínimos. Eles deveriam ter entrado que representamos essa categoria, né? É o representante sindical dessa categoria. A gente já tem uma ação coletiva pleiteando para toda a engenharia que trabalha na Emates o pagamento do piso. Não só os novos, porque tem profissionais antigos também, já com 30 anos, 35 anos de cada, que ainda não recebem no salário base o piso. E aí a ação tenta corrigir tudo isso. Como o cargo lá é de ATER, agente de ATER, a gente está pedindo um efeito cascata para um pedido sucessivo, um segundo pedido, para as demais profissionais das outras categorias, pessoal do direito, pessoal da contabilidade, pessoal da administração, pessoal dos recursos humanos, não, só nível superior, para que, já que é um cargo só, que esse mesmo salário seja estendido para outros. Mas o que nós temos garantido é que o pessoal da engenharia, o pessoal da veterinária, o pessoal da zootecnia vai ser, sim, alcançado de maneira positiva, porque o Supremo já disse que é constitucional. Então, qualquer juiz, e essa decisão é obrigatória, qualquer juiz vai ter que acatar.